Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, do verso 15 até o verso 20, tá, meus irmãos? Só lembrando que nós estamos dando continuidade à nossa série de reflexões sobre União Fraternal em Cristo, por isso nós colocamos ali, UFC, e não à toa foi escolhida aquela figura, que é uma figura de um octógono, um lugar onde acontece luta, porque não são poucas as vezes que entre nós acontece também desentendimentos, acontece com a gente aqui, briguinhas, coisas que não deveriam, não são boas que quando acontecem, mas elas acontecem e precisam ser tratadas, porque a Bíblia fala dessas coisas. Então nós vimos, na primeira semana que tratamos desse assunto, sobre a questão da posição, quem é maior na igreja e tal, no reino de Deus, como é que essas coisas funcionam. Você que estava aqui ou que já assistiu, sabe o que nós falamos. Você que não pôde vir e ainda não viu, você pode ir lá no YouTube, no Facebook da igreja também, tem lá como você acessar e poder se inteirar do assunto. Na segunda semana falamos sobre a questão dos escândalos, dos tropeços. Infelizmente, na caminhada cristã, essas coisas acontecem. As pessoas erram, e às vezes erram de maneira mais visível, porque todo mundo erra, todo mundo peca, mas de vez em quando acontece um pecado que dá fica mais famoso, digamos assim. E a gente tem que saber como lidar com isso. A Bíblia também nos ensina. A gente viu isso em Mateus 18, do verso 6 até o verso 9, fala a respeito disso. A última vez que nos encontramos aqui para falar dessa sequência de mensagens, vimos sobre a necessidade da gente priorizar aqueles que se perdem no caminho, aqueles que saem, a ovelha perdida, aparece aí no verso 10 até o verso 14 do capítulo 18, é uma história que dá essa ênfase. A gente precisa lembrar daqueles que não estão se lembrando de vir aqui, que não estão conosco, que não têm participado com a gente. A igreja, os cristãos, as pessoas que vivem em torno de Cristo, precisam ter essa vontade, esse desejo. A gente não pode ficar satisfeito de ver uma cadeira vazia do nosso lado, saber quem sentava ali normalmente e não fazer nada por isso. A gente precisa se mexer para que aquela pessoa que saiu, não importa o porquê, ela volte, porque ela está longe do rebanho, ela está correndo perigo e ela precisa ser tratada. E hoje, na quarta mensagem a respeito dessa nossa união fraternal em Cristo, domingo que vem é a última, a gente vai falar sobre aqueles que erram dentro da igreja. Então, o texto é esse aí, Mateus 18, do verso 15 até o verso 20, eu queria que você acompanhasse a leitura que eu faço nesse momento. E diz assim, lembra só um pouquinho, meus irmãos, olha, lembra que isso aqui são orientações para como nós devemos nos comportar, agir como igreja. Tá, mas aí você pode dizer assim, não, eu acho que eu podia ser assim, fulano podia ser do jeito que... Você e eu temos até liberdade para pensar diferente, mas não temos autoridade fora da Bíblia para fazer diferente. O que a gente tem que fazer, como crente, como gente que se dobra àquilo que a Bíblia diz, é obedecer aquilo que está escrito ali. E na Bíblia está escrito assim, se teu irmão pecar contra você, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse é o texto que nós vamos pensar nele de agora em diante. E
Eu vou começar de trás para frente, porque eu acredito que há muita dúvida ou muita má interpretação em cima dos versos 19 e 20, principalmente, 18, 19 e 20. Só para você pensar comigo aqui uma coisa: Deus não divide o trono dele com ninguém. Deus que nós servimos, nós cremos, Deus da Bíblia, é o Deus todo-poderoso, soberano, absoluto. E a grande guerra que existe é uma guerra interior dentro do nosso coração, que sempre quer tomar o lugar dele, a gente quer fazer do nosso jeito. Ele é que manda, ele é o chefe, ele é o dono de todas as coisas. E ele não divide a glória, o poder, a majestade dele com ninguém. Nós somos e seremos súditos, servos, filhos, aqueles que andam de acordo com aquilo que ele diz. De forma que, dizendo isso para você, eu estou só te lembrando que quando a Bíblia fala de ligar as coisas e ter ligado no céu, de pedir, duas pessoas pedirem a mesma coisa, seja qualquer coisa, Deus vai atender. Claro que é aquilo que está em conformidade com a vontade de Deus, gente. Não tem como ser diferente. Eu sei que você sabia disso, eu só estou te lembrando, só para ficar aí, né, você não ter alguma... uma reforçada, porque, imagina, Deus nunca vai ser conivente com alguma coisa que não seja própria da natureza dele, que seja verdade, que seja do querer dele, do planejamento dele, porque senão ficaria muito fácil, duas pessoas, três, eu consigo chamar mais um e dois aí, e vamos então, nós três, orar a respeito de um negócio que muito me interessa, que muito me agrada, ou que agrada nós três. E aí, como a Bíblia diz que tudo que vocês pedirem, meu nome vai ser concedido, então Deus tem obrigação, porque está escrito na sua palavra, de me dar aquilo. Claro que não. O pensamento aqui é para servir a Deus, não é para servir a mim. E muita gente se envereda nessas coisas, com uma mente consumista, com uma mente de negócio, de troca, de favores, e fala, dá para ficar rico, dá para ganhar isso, dá para conquistar fulano, beltrano, não sei o quê, dá para fazer um monte de coisa, porque eu preciso só de mais um para concordar comigo, porque a Bíblia diz, e ainda usa o texto da Bíblia, que se duas pessoas pedirem, concordarem num determinado assunto e falarem isso comigo, vai acontecer. Não vai. Se não for da vontade de Deus, não vai. Se não for dentro do propósito de Deus, não vai. Se for imoral, menos ainda, chance de acontecer. Deus não tem compromisso com nada que é errado, não importa se pede 2, 3, 4, 5 pessoas estão unidas em torno disso, se você está pedindo com muito fervor, ajoelhado no caroço de milho, não importa, Deus não tem compromisso com nada que não seja santo, sagrado, que é o que Deus é. Amém, meus irmãos? Joia, beleza. Dito isso, vamos ver essa questão do relacionamento, que a gente precisa cuidar para que seja mais saudável, para que a gente viva melhor como igreja, para que a gente seja uma comunidade que transmite melhor a sua identidade de Jesus, parecida com Jesus. A igreja é composta por pessoas que não são perfeitas, que falham, nós somos falhos, sempre vamos encontrar defeitos, falhas. Algumas coisas vão acontecer na igreja que eu não vou gostar, que você não vai gostar. Algumas pessoas vão ter determinadas atitudes que não serão, para mim pelo menos, dignas de louvor. E para você pode ser que você queira até pular, bater palma e sapatear. Mas a gente vai ter esses contratempos, vão acontecer. O fato quando essas coisas acontecerem, como que a gente deve proceder, principalmente quando algo estiver acontecendo comigo ou com você. E os versos 15, 16 e 17 são muito nítidos, claros, diretos, falta para a gente só colocar em prática. Quando alguém falhar comigo, eu devo fazer o quê? Procurar o Facebook. Não é isso? Vou lá no Facebook, assim, estou triste hoje, se sentindo triste. Né? Tem mais uma figurinha lá, mas nunca tive paciência para ver quantas tem, né? Mas deve ter se sentindo, sei lá, nervosinho, porque fulano não fez, eu fiz joia para ele e ele só falou oi. É assim que a Bíblia fala? Quando alguém pecar, errar, talvez, ou eu pelo menos entender que ele está errando comigo, porque entre o pecado
que eu atribuo a alguém e o fato daquilo ser realmente pecado, existe uma distância que precisa ser contada entre o que você faz e como eu te julgo, se aquilo é certo ou errado. Pode sim existir uma interpretação errada sobre isso, mas se acontecer, se você fizer alguma coisa que me desagrada, que me entristece, então eu tenho que fazer o quê? Vou procurar o grupo de homens. Amanhã tem, então amanhã eu vou usar o grupo de homens aqui para servir de muro de lamentação, né? Estou assim, estou assado, olha gente, fui injustiçado, pensa bem, falaram isso, uma pessoa, né? Normalmente é assim que funciona, uma pessoa falou tal coisa. Eu sei de um amigo que pensa assim, já viu essas manifestações, quando a gente vai em algum local que tem uma dinâmica, aí pode fazer pergunta. Então, eu conheço um amigo que, a pergunta é dele, mas ele não tem coragem de assumir, então ele fala que é do outro. A Bíblia fala claramente, vamos olhar, por favor, o verso 15, e vamos ler todos juntos, para não ter dúvida. Se alguém fizer alguma coisa que te desagradou, a obrigação sua, que obedece a palavra, você que não obedece a palavra, você está liberado, beleza, tá? Tranquilo. Não precisa se preocupar com isso, mas você que tem a Bíblia como palavra de Deus, como regra de fé e prática, como algo importante de fato, se teu irmão fizer alguma coisa com você, vamos ler o verso 15, todos juntos. Se o teu irmão... vai primeiro conversar com ele sozinho, é só você e ele, olha no olho dele, fala com ele aquilo que não está te agradando e conversa, porque se resolver ali, está resolvido, a coisa já melhorou demais, não precisa andar, não precisa criar raiz, não tem que crescer. Essa é a orientação da Bíblia. Mas eu não sei, a gente foge muito de obedecer a Bíblia. Aí a Bíblia dá outra orientação, mas pode ser que o cara não ouça, aí sim, chama mais um da sua confiança, ou dois, e vai lá conversar com ele a respeito daquele problema, e se ficar estabelecido que o entendimento ali, beleza. Olha aí o verso 16, vamos ler todos juntos. Se porém não te ouvir, está vendo? Existe uma graduação de atitudes, existe uma escala de procedimento, existe um formato aqui que diz assim, ó, primeiro protocolo é esse, o segundo é com mais alguém, mas pode ser que não dê certo. Vamos lá, o verso 17 vai nos orientar, vamos lá. E se ele... Isso. E no nosso caso aqui, como igreja que tem um sistema de governo representativo, você não fala para a igreja, você fala para o conselho. O conselho representa a igreja e toma as atitudes que precisam ser tomadas. Tá? É fato simples de entender. A gente lendo com tranquilidade percebemos. A atitude para boa convivência, Jesus está ensinando para os seus discípulos. Não queiram ser grandes, não façam bobagem, escândalos, coisas feias. Procurem buscar aqueles que estão extraviados, que estão fugidos do rebanho. E mais, se alguém te ferir, te incomodar, falar alguma coisa que não te agradou, conversa com ele. Se ele não entender, não aceitar, chama mais alguma pessoa para te ajudar nessa conversa, e se não der certo, fala para o grupo maior, e aí se não der certo, se a pessoa insiste em não querer, então aí tem que largar para um lado mesmo, porque não funciona, porque ele não quer aceitar. O problema, meus irmãos, a maior parte das picuinhas que acontecem no nosso meio, são por desobediência, é uma regra simples como essa. A nossa união fraternal em Cristo, ela é violentada, não porque o diabo está deitando e rolando. Alguns costumam... que o inimigo está sambando na cara da igreja. Já escutaram essa expressão? Escutei esses dias. Está sambando. Está nada. Ele é um cachorrinho na corrente. Brabo, faz barulho, mas isso aqui não tem nada a ver com o diabo. Isso tem a ver com você, comigo, com a maneira como eu e você levamos a sério a palavra dele, com como nós obedecemos aquilo que diz na palavra. Não tem nada a ver com o diabo.
Certamente, quando eu e você desobedecemos a Bíblia, ele fica satisfeito. Mas não é ele que está fazendo você desobedecer. É você e eu que erramos nisso. Procura, fala, conversa com a pessoa. Porque quando você procura a pessoa para conversar sobre aquilo que está errado, ou pelo menos você entende que está errado, você consegue, de alguma maneira, evitar algumas situações complicadas, alguns problemas. Eu quero citar algumas delas. Eu não sei se conseguiram colocar lá em cima. Eu coloquei 5 problemas que a gente evita quando a gente procura alguém para falar diretamente. Tem aí? Tem? Vamos lá. Primeira delas. Coisa simples, tá, gente? Ó, deu suspense, mas pode ficar tranquilo que você sai vivo daqui. Tá? Calma. Se não tiver, eu falo também sem ter. Não tem problema não. Vou falando. Se aparecer lá, tá jóia. Bom, primeira coisa que evita, fofoca. Erro é algo que acontece. As pessoas falharem comigo, com você, pode acontecer. Agora, transmitir aquilo para frente, continuar falando, continuar fazendo estardalhaços, sabe, fazer aquele negócio crescer, isso chama-se fofoca. Fofoca não é uma coisa bonita, não é um negócio legal, não é uma atitude cristã, não é algo que os anjos batam palma, para anjo bater palma, para anjo festejar. Fofoca é aquela conversa que só fala do outro, mas não fala com o outro. Então, quando tiver algum problema, conversa, fala, chama, porque você já vai estar evitando um mal terrível. E fofoca é um negócio tão interessante, porque parece que fofoca tem um poder de atrair as pessoas, tem um imã na fofoca, porque a pessoa fala e sempre tem alguém para ouvir. Tem um ouvido que fala assim, é mesmo? É verdade? Ah, não pode, fulano não tem condição, aquela irmã fez isso com você, ou com alguém, sabe? Parece que é um negócio que é sedutor. A fofoca tem um quê assim, de sedução. As pessoas caem com muita facilidade, escutam e continuam ouvindo, porque da mesma forma que um bandido, quando rouba alguma coisa e precisa vender, ele tem que achar um outro bandido que compra, porque senão ele ficava com aquele troço sobrando na mão, o fofoqueiro também precisa de um ouvido atento, porque se não tiver um ouvido para escutar, acabou a fofoca. Não é que vai falar, fala com ele, pô. Fala com ela. Eu tenho orientado alguns irmãos meus aqui, que por algumas situações, é não ficar servindo de telefone sem fio. A pessoa vem e fala um negócio com ele, pastor, falaram de você, fala com a pessoa para falar comigo. Para quê? Ficar fazendo curva. Tentou me ligar, não conseguiu, o WhatsApp não funcionou, não me achou aqui na igreja, eu estou aqui de segunda a sexta-feira, de 8 até 12:30 da manhã. Tentou me achar em casa, não conseguiu? Não. Então é fofoca. Então é bobagem. Então é conversa desnecessária. Não precisa ser assim. Evitamos muito, quando nós conversamos, procuramos, obedecemos o verso 15 e procuramos direto a pessoa, primeiro a fofoca. Evitamos também uma outra coisa, que é uma interpretação errada. Você chega para a pessoa e fala, viu que você falou comigo? Falei isso. Mas o que você queria dizer? Eu queria dizer isso. Eu pensei que era outra coisa. Então tá bom, está resolvido. Joia. Já aconteceu isso com você? Sim ou não? Já aconteceu? A pessoa falou um negócio e você entendeu atravessado. Ou, às vezes, é o contrário, né? A pessoa fala uma coisa, você fica todo eufórico, achando que você vai se dar bem com aquilo. Vou ganhar agora. Maravilha! Não falei isso, não. O que você quis dizer? Não, falei que se talvez, né? Tinha um talvez, eu esqueci, eu não ouvi direito talvez. Aí o talvez é que lasca tudo, atrapalha. Então, se você procurar a pessoa e conversar com ela, é seu irmão, não vai te morder. Tomara que não, né? Não vai te arrancar pedaço. Aconteceu alguma coisa, conversa, olha para ele e fala assim, vem cá, preciso conversar com você. Porque eu não quero ser fofoqueiro, eu não quero ter uma interpretação errada. Você falou tal coisa tal dia, é isso mesmo? Ele vai poder confirmar ou não, e se explicar, se fazer entender. É a melhor coisa que tem. E é bíblico, é cristão. Vez por outra sai com uma piada, né? E às vezes pode ser que não caiba bem mesmo uma piada em algumas situações aqui. E tem gente aqui da igreja que já
me procurou em particular, falou, pastor, aquela piada, não gostei não. Que bom que falou comigo, resolvemos ali. Não precisou vir para cá. Eu acho lindo isso, eu acho bíblico, eu acho cristão. O quê? A pessoa não gostar da minha piada? Né? Eu queria que todo mundo risse, né? Mas eu acho maravilhoso, eu vejo uma maturidade muito grande quando a pessoa consegue separar uma coisa e falar assim, não vou ficar com esse problema comigo, nem vou ficar transmitindo isso para frente, vou conversar com quem pode dar uma solução, e conversa e está tudo certo. E aí a interpretação errada, nós estamos passíveis de fazer isso, várias e várias vezes. Eu ouvi uma história de 2 homens, iam para a casa de uma senhora, colocavam a criança de 12, 13 anos para fora, e ficavam lá os 2 homens por um período, toda semana. E o pessoal começou a falar, mulher sem vergonha, saindo com 2 machos, ainda põe a criança para brincar ainda, plena luz do dia. E aí uma falou com a outra, a vizinha, a outra foi e tal, até que chegou no ouvido de uma que conhecia a história, falou, não, gente, é um tratamento de saúde, e ela sofre muito, o remédio é muito doloroso, então eles colocam a criança para fora para não ver a mãe sofrendo. É apenas visita de gente que está cuidando dela. Mas quem está olhando, que escuta, só vê o que está passando ali, não tem coragem de perguntar, de conversar, de tentar ajudar, de dar um bom conselho, vai logo fazendo fofoca e interpretando do jeito que quer. É covardia, porque tem medo de chegar perto. Outro problema que a gente evita é essa questão da covardia. A gente fala das pessoas, a gente é muito, assim, poderoso de longe, mas de perto já viu como é que funciona. A gente precisa deixar de ser covarde também. Eu creio que o que atrapalha a gente chegar e conversar com as pessoas daquilo que está nos incomodando nela é covardia. Nós somos corajosos de longe. Nós temos dificuldade de falar com a pessoa aquilo que realmente a gente está pensando. Aí, por isso que fofoca é mais fácil. Colocar no Facebook é maravilhoso. Solta no WhatsApp, fácil. No WhatsApp, no Facebook, a gente mata, a gente faz de tudo, né? Mas chega de perto, a gente não consegue nem olhar no olho da pessoa e falar, meu irmão, não gostei do que você falou, assim, ó, sua posição a respeito disso, o que está acontecendo? Esse tipo de coisa precisa ser, irmãos, nós precisamos refletir nisso. Nós não podemos ser crianças, nós não podemos ser pequeninos, nós não podemos ser infantis, numa situação que é tão simples de resolver, tão simples, que é de chegar e conversar. Seu irmão pecou contra você, procura você e ele rápido, somente vocês dois, e resolve ali. Se não der para resolver ali, tem o processo todo que nós já lemos aqui, mas primeiro procura, conversa, não fica guardando aquela mágoa no seu coração, não fica passando esse azedume que está dentro de você para outros, não tenta arrumar um timinho para ficar do seu lado, vai lá e conversa com ele. E para de servir de telefone sem fio também dos outros aí. Vai, procura ele lá, vai lá e fala com ele. Tem necessidade de ficar dando recado de tabela, não? Outra coisa que a gente evita, quando procuramos a pessoa que nos ofendeu, a Bíblia diz aí, a gente evita que a omissão seja, a omissão, a nossa obrigação aqui, que se permaneça. Quarta coisa, tá? É omissão. Porque a Bíblia falou para fazer. Eu não fiz. O que está acontecendo? Eu estou sendo omisso na minha obrigação. Então, quando eu vou lá e procuro, e converso, e chamo, vem cá, vamos conversar aqui um negócio? Rapidinho. Se precisar, demora um pouquinho, não tem, mas vamos conversar, eu preciso conversar com você. Eu não posso falar de você, eu tenho que falar para você. E claro que essas coisas, meus irmãos, não são as conversas mais agradáveis do mundo. Tem conversa que é desagradável mesmo. Mas a gente precisa saber se queremos ou não obedecer aquilo que a Bíblia diz. E parar de ser, sabe, assim, ficar jogando uma coisa para o lado e para outra. Senão a gente não vai amadurecer, a gente não vai crescer, a gente não vai desenvolver, a gente vai continuar sempre sendo, assim,
ofendidinho, sempre está cismado com uma coisa. Nós não podemos, nós precisamos conversar, falar, tentar resolver, dentro da orientação da Bíblia. Não podemos ficar desobedientes àquilo que a Bíblia diz. É claro e nítido a orientação da palavra. Feriu você? Procura. E uma última coisa que eu creio que quando a gente procura a pessoa, a gente evita. É a ausência da prática do perdão. E aí eu quero falar sobre essa questão, e eu queria que você pensasse bem nisso. Domingo que vem é a nossa última parte dessa série, e a gente vai falar exclusivamente sobre perdão. Mas perdão, a princípio, se você procurar a pessoa, conversar com ela, e ela se entender, e ela de repente reconhecer de fato que fez algo que te desagradou, que pecou com você, você tem a oportunidade de perdoar. Eu temo que a gente não procure uma outra, porque nós não queremos resolver o problema, nós queremos manter o problema. Eu temo que quando eu não procuro o meu irmão, a minha irmã, para conversar com ele sobre aquilo que ele fez que eu não gostei, não seja por ingenuidade, mas seja porque eu tenho um coração tão duro, que se eu chegar para ele me pedir desculpa, eu vou ter que perdoar. Que é assim que faz o crente, não é? O crente perdoa, o crente desculpa o outro mesmo. Mas aí, como eu não quero, então eu crio uma redoma, eu crio umas barreiras, eu crio essa questão toda, para quê? Para eu não ter que exercitar algo que a Bíblia fala que eu tenho que fazer constantemente, que é o perdão. Então, se você procurar, você pode ser que evite. Se você fizer como a Bíblia diz, é bem possível que você evite de permanecer duro, curtindo, salivando veneno, assim, aquele negócio, sabe, babando coisa ruim. Porque a pessoa pode falar assim, fiz mesmo, mas eu quero seu perdão porque eu estou arrependido do que eu fiz. E o que te resta é perdoar. A gente vai ver isso na semana que vem, mas eu temo que a gente não procure uns aos outros, não é por falta de entendimento da Bíblia, mas é porque a gente não está a fim de resolver, de fato, o problema. A gente não está querendo andar certo. A gente prefere a novela, a gente prefere o drama, a gente prefere, na maioria das vezes, essa peça teatral toda. Fulano fez isso, e você viu só, e aqueles comentáriozinhos, aquelas coisas todas, a gente parece que gosta desse tipo de coisa. Só que, para nós, eu acredito que todos aqui, que estão aqui, têm entendimento disso, nós que estamos ouvindo o que Jesus diz e querendo viver do jeito que Ele ensina, nós não temos outra alternativa a não ser procurar as pessoas e conversar com elas. Porque talvez seja por isso que os elos nossos são tão frágeis. É porque a gente não se ajusta, a gente não conversa direito. A gente só fala da pessoa, mas não fala para a pessoa, não fala com a pessoa. A gente não convive, a gente não se cheira. Mal e mal nos cumprimentamos ali no final do culto, ali, quando não estamos aí, às vezes, com urgência de ir embora. Corremos, disparado para ir embora, para se encontrar só no outro domingo. Então, sentar, conversar, bater papo, perguntar, sabe, dizer que aquilo me incomodou, isso gasta energia, isso demanda tempo, atenção, ouvido, sabe, e a gente não quer fazer isso, tem hora. Eu creio que é um problema que a gente precisa ajustar. Como é para nós isso aqui um ajuste, essa palavra de Deus está sempre nos conduzindo a viver do jeito que devemos viver para a glória dele. Eu queria que você pensasse nisso, antes de qualquer coisa, até mesmo de falar com o pastor, com o presbítero, procure a pessoa diretamente, fale com ela. Se tiver resolvido, beleza, diz o verso 15, ganhaste o teu irmão. Caso contrário, o próximo passo é
falar com outras pessoas como testemunha, tendo aí 2 ou 3, para tentar convencer pessoas. Se não der certo, infelizmente vai ter um outro estágio, mas se der certo, está resolvido, para ali, não precisa ir para frente. A mesma coisa, não deu certo, não houve entendimento, então leva ao conhecimento do conselho da igreja, e que o conselho da igreja tome as melhores providências em prol do evangelho e do nome do Senhor. Não deu certo? Conversa com o conselho da igreja. Não vai postar no Facebook, por favor, se livra disso. Larga a mão disso. Tem gente que faz do Facebook, das redes sociais em geral. A gente fala sobre o Facebook, que é o que está mais nítido na mente, mas se liberta desse negócio. Aquilo lá não é Muro das Lamentações. Deus deu para mim e para você oportunidades de tratar dos nossos relacionamentos e fazer com que eles se tornem cada vez melhores e mais saudáveis, de uma maneira muito melhor, que é essa que a Bíblia ensina. Não é no Facebook, é através da palavra. E aí, meus irmãos, abaixe sua cabeça um pouquinho, que eu quero orar com você. Eu não sei, de repente você pode estar vivendo isso aqui hoje, na sua igreja mesmo, ou não. Talvez o seu problema, aquilo que te traz rancor, angústia, é um problema na sua família, na sua família, na sua casa. Não é difícil a gente espetar um ao outro, a gente machucar quem está perto de nós, ou sermos machucados por quem está ao nosso redor. Isso não é difícil de acontecer, isso acontece com frequência. Ou talvez, pode ser um problema fora de casa, fora da igreja, no trabalho, na vizinhança. Alguém fez algo que te desapontou demais e você ainda não teve a coragem de obedecer a palavra do Senhor e procurar a pessoa e conversar com ela a respeito daquilo. Você não soube ainda como lidar com esse negócio. Eu quero orar por você nesse sentido, por mim, para que a gente não deixe essas mazelas, essa desobediência, essa covardia, essa falta de exercício de perdão, essa fofocaiada ser um negócio plantado e frutífero dentro do coração de cada um de nós. Eu não quero isso para mim, não quero isso para você. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, nos ajuda a viver conforme a sua palavra. A sua palavra não é difícil de entender, mas para nós sozinhos é impossível de obedecer. Precisamos do Senhor, precisamos da ação especial do Senhor em nós, e te pedimos que o Senhor faça isso nessa noite. Traga à nossa memória, Deus, situações que estão aí nos adoecendo, tirando o nosso sono, tirando a nossa saúde existencial, por causa de birra, por causa de pirraça, por causa de angústias que podem e devem ser resolvidas conforme a sua palavra. Nos ajuda, a gente é muito criança mesmo, a gente erra muito. Deus, tem misericórdia de nós, nos ajuda a fazer isso. Eu te peço em nome de Jesus, que cada pessoa que aqui entrou, possa ser tocado pelo Senhor, cada pessoa que está ouvindo isso agora, possa ser incomodado pelo seu Santo Espírito, e que todos nós sejamos transformados nas nossas atitudes, de acordo com a sua santa e bendita palavra. Pedimos que seja assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Nós vamos dar os avisos, e depois eu quero estar na porta te cumprimentando. Quem está nos visitando aqui nessa noite, só para a gente conhecer, levanta a mão fazendo favor. Ó, a turma boa, muito obrigado pela sua presença, pela sua vinda aqui. Deus abençoe você, espero que você tenha um bom regresso aí, para onde você tiver que ir, mas lembra que a porta está aberta, o coração da igreja é grande, e nós queremos ter você com a gente quantas vezes você quiser, tá? Fique à vontade para poder vir e estar conosco. E também, se precisar da igreja, você precisa da igreja fora do período da igreja, né? Você não precisa só de uma pregação, de repente essa semana você precisa de uma conversa, de um atendimento, de uma oração.
nós estamos à disposição de todos vocês, do pessoal da igreja e dos visitantes também. Só procurar. Vamos lá. Vai ser postado ali que eu vou ler. Semana de oração, amanhã até dia 10, às 7 horas da manhã, aqui no templo. Tá? Reunião de oração é aqui no templo mesmo, né, Suédio? Funciona aqui. Então, os irmãos estão convidados. Encontro dos homens, amanhã às 20 horas. Normalmente 7h30 para quem quer chegar e orar. Pode chegar às 7h30 e está orando. 20 horas é o efetivo ali já da palavra que a gente tem estudado. Fazendo arte, terças, 14h30. Nós vamos arrumar alguém que fala melhor que eu para essas propagandas aí, tá? Reunião de oração. Lembra, meus irmãos, sempre foi às sextas-feiras. Então, a partir de março, nós começamos as reuniões de oração às quartas-feiras, no mesmo horário. Não mudamos o horário. Só vamos aproveitar para abrir a igreja uma vez só na semana com respeito a isso. Então, é 7h30 a reunião de oração e logo em seguida o estudo bíblico. Mas aí, para não haver tumulto e ninguém atrapalhar ninguém, você não ser perturbado quando estiver orando, vamos usar a sala 8 aqui, que é essa última sala desse corredor aqui embaixo. Eu estou chamando ela de sala multiuso, porque acontece muita coisa ali durante a semana e no meio de semana também. Então, vamos aproveitar e chegar mais cedo para a oração, e às 8 horas a gente está aqui estudando as parábolas, e como quarta-feira é dia da mulher, nós vamos fazer alguma parábola, vamos trazer para o estudo aqui alguma parábola que tenha algo voltado para as mulheres, tá bom? É uma maneira da gente homenageá-las. Bom, o CP, quarta-feira às 20 horas também, no horário do culto, tem o trabalho das crianças, volta aí, ficou um período de recesso para reciclar, para se organizar, quarta-feira agora começa novamente. Tem mais algum? Tem, não para, né? Enquanto os adolescentes, sextas, 20 horas, e eles estão estudando os livros de Êxodo, porque vai ter o vestibular bíblico que será no livro de Êxodo. E há uma premiação para quem tira a pontuação melhor, tem desconto aí no acampamento de inverno, que vai acontecer na semana do Corpus Christi. Tem mais um? Não tem? Agora que eu já acostumei, eu estou gostando. Tem do aniversário da igreja, meus irmãos. Nós não colocamos nada ali. É possível que essa semana a gente já comece a te enviar as coisas aí no WhatsApp, no Facebook também. Nós temos uma programação agendada de estar aqui do dia 15 até o dia 19. São 25 anos da igreja. Nós estamos comemorando esse ano. Então, é um dia para cada 5 anos, né? Um dia de gratidão para cada 5 anos. Vamos fazer uma conta assim. O ano que vem, 26, a gente inventa outra história. Mas esse ano vamos falar essa, tá? Vai ser um formato de congresso. Teremos 6 pregadores aqui, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Já está tudo sendo organizado. Eu mandei uma carta para todo mundo aí através do WhatsApp da igreja. Quem não recebeu, me procura que eu mando para você. Quem não conseguiu, eu mando por e-mail. É só você me dar aí seu e-mail que eu mando hoje ainda, quando eu chegar em casa, tranquilamente. Vai ser uma programação que eu creio que vai ser um momento muito bom para a gente, da gente dar algumas trombadas com a gente mesmo e a gente fazer votos diante do Senhor. Nós vamos agradecer a Deus pelos 25 anos que chegamos até aqui, mas também pensar e sonhar pelos próximos anos que Deus tem para nós. Quantos anos Deus vai dar para essa igreja? O que vai acontecer? O que será dessa igreja daqui a 25 anos? O que a gente pode pelo menos sonhar e pedir para Deus? É isso que nós vamos tratar nos dias 15 a 19 de março, tá bom? Obrigado àqueles que já têm atendido as nossas, a lista, né? As listas aí de possibilidades, de oportunidade de doação, de participação. Já tem gente já se manifestando, já ofertando, e você fica à vontade para poder participar também disso aí. Ore por esse evento. Coloque isso como uma prioridade, foque em alguém, pessoas que você pode trazer. Vão ser cultos que estarão acontecendo num formato assim, para nos impactar e impactar pessoas, até pessoas que não são crentes, cultos evangelísticos. E aí você precisa, eu preciso, porque eu não consigo, eu conheço pouca gente, eu não conheço nem a igreja toda ainda, eu preciso que você convide pessoas. Quem eu conseguir convidar já está convidado, já confirmou hoje para mim, já anunciou na igreja dele,
que é o pastor da Barra do Jucu, que já alugou um ônibus que vai sair de lá quarta, quinta, sexta e sábado, 7h30 da noite, para estar conosco aqui às 8 horas. Então, eles vão trazer um ônibus de pessoas lá que eles vão trazer para se juntar conosco aqui nesses dias. Então, os irmãos de lá, que nem são dessa igreja, estão fazendo um esforço porque querem ver a nossa festa ficar bonita. Nós vamos responder na mesma altura. Amém, meus irmãos? Amém mesmo? Esse amém. Amém, meus irmãos? Agora você se comprometeu, agora se você não fizer também, Deus vai te cobrar aí. Estou brincando. Tem mais algum aviso? Não? Alguém propõe encerramento, né? Vamos terminar? Vamos terminar, depois eu quero ir lá para a porta te cumprimentar. Fica de pé, meus irmãos, para a gente orar. Senhor, mais uma vez, nós vamos sair aqui deste lugar, esse lugar que o Senhor nos deu para te cultuar. É um lugar agradável, é um lugar que a gente gosta de estar, mas é um lugar que a gente vem para cultuar o Senhor, e por isso que a nossa mente tem que estar voltada para o Senhor sempre, porque é um presente do Senhor. É aqui que o Senhor fala de uma maneira especial no nosso coração, através dessas reflexões, em comunidade, em conjunto, em comunhão com os irmãos. Obrigado por esse tempo, que esse tempo possa ecoar no coração de cada um de nós durante a semana. Que as verdades que o Senhor tem nos ensinado aqui, nos aproxime ainda mais de Ti, uns dos outros também, e nos faça mais parecidos com o Senhor Jesus. Nós queremos que a propaganda do Evangelho em nós não seja apenas uma repetição de papagaio, mas que as pessoas vejam em nós que Cristo domina, é o Senhor do nosso coração. Pedimos que seja assim, por isso nós queremos te obedecer naquilo que nós ouvimos até aqui, e pedimos que o Senhor tenha misericórdia da gente e nos ajude, porque não é fácil, não é simples, mas com a bênção do Senhor nós vamos conseguir. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito repouse sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar, eu vou para a porta.